Pense só, morar num lugar onde o chão racha, a água some e a esperança é tão rara quanto a chuva. Imagine uma família que segura a fé como se fosse a sua única tábua de salvação. Mas e se essa fé virasse uma armadilha? É isso que nós vamos conversar hoje, aqui nesse livro do Lucas Johannatan. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Catarina e esse aqui é o Para Ler Melhor. Finalmente eu consegui ler Como Pedra, que foi o ganhador do Jabuti de 2024 na categoria Histórias em Quadrinhos. E aqui nós vamos acompanhar, logo de início, a história do Cristo e a sua esposa, que não tem o nome revelado, e a filha deles, a Rosa. Logo no início ali, nós vemos que eles moram numa região não identificada no interior do Rio Grande do Norte, e aparece uma universitária de Mossoró, que chega dizendo assim: eu conheço a história da filha de vocês, da Rosa, e eu tenho um celular, e eu pensei que eu posso ajudar vocês gravando algum vídeo e talvez tentar uma ajuda nesses programas de TV. O Cristo e a esposa ficam meio desconfiados, mas mesmo assim eles topam conversar com a universitária. A universitária pergunta qual é o nome da mulher e a mulher diz: eu não tenho nome. A universitária insiste e ela continua reafirmando que não tem nome. A filha deles, a Rosa, é uma menina que ela tem algum tipo de deficiência não especificada. Ela era agitada, corria por aí, mas de repente ela começou a perder os movimentos do corpo e agora ela vive em uma cadeira de rodas, não fala e de vez em quando ela tem ataques epiléticos. Cristo e a mulher, eles vivem de uma maneira extremamente simples, numa casinha, no meio do nada. Eles têm algumas galinhas e uma vaca chamada Beatriz. Tem um episódio aqui no livro em que o Cristo ele tenta se candidatar a uma vaga de segurança num shopping. Ele não consegue e ele nem sabe exatamente o que é um shopping, né? Então, eles têm uma realidade muito difícil. Durante o decorrer da leitura, nós percebemos que já faz mais de um ano que não chove. Então, o cenário é o seguinte: nós temos a seca, a Rosa que precisa de muitos cuidados, e tem um momento ali da história que nem todos os remédios que ela precisa estão disponíveis no posto. Falando um pouco sobre a minha experiência com a leitura, já me impactou muito essa edição aqui da Comic Zone, porque ela é capa dura, belíssima. E essas cores suaves, elas só aparecem na capa mesmo, porque os desenhos são todos nas cores preto, branco e laranja. Isso daqui não é por acaso, tá? Isso daqui já começa a contar a história, porque para mim é como se fosse assim: o laranja simboliza o sol do sertão, que não dá trégua. O branco seria a aridez da terra e o preto a falta de esperança das pessoas. Inclusive, a minha cena preferida do livro é essa daqui, onde o Cristo sacrifica Beatriz. É uma cena fortíssima, pesadíssima, que me lembra muito a cena em que Fabiano sacrifica a baleia em Vidas Secas. Eu não sei se Vidas Secas serviu de inspiração para o Lucas Johannatan, mas essa cena me remeteu muito a Vidas Secas. Falando um pouco mais sobre a história do Cristo, a esposa que não tem o nome revelado e a Rosa, eles representam a luta de milhares de famílias no sertão, onde a seca, a fome e a falta de perspectiva moldam as suas vidas, enquanto que a fé tenta preencher o vazio deixado pela miséria. Mas até onde essa fé os sustenta e onde ela se torna uma prisão? Aqui, o livro, ele nos provoca a seguinte reflexão: quando é que a crença em um Deus que parece tão distante vira fanatismo? E como é que o sistema se aproveita dessa fé para manter os mais pobres quietos, conformados e sem questionar? Esse questionamento surge porque aqui no decorrer da história aparece uma figura messiânica, salvadora, que tem o nome de sonhador. Eu não vou dar muito detalhe sobre ele porque eu acho que isso prejudicaria um pouco a experiência da leitura, mas saiba que ele existe e ele é peça fundamental aqui nessa história. Outro ponto muito importante aqui é que a seca atua como um personagem. Ela é uma força que oprime, que sufoca e que destrói tudo pelo caminho. Ela se junta para aumentar a dor dos personagens, mostrando como a natureza implacável e a falta de políticas públicas se juntam
para criar um ciclo de sofrimento que parece não ter fim. E aí é quando a gente começa a pensar: qual o papel do Estado nisso tudo? Até que ponto a falta de ação e a exploração da vulnerabilidade dos mais pobres são responsáveis por manter essa realidade tão cruel? Como Pedra é muito mais do que uma história, sabe? É um grito de denúncia, porque nos mostra que esse sistema esmaga os mais vulneráveis, revelando como a miséria e a crença são usadas como ferramentas de manutenção mesmo de tudo como está. Então, essa obra nos faz encarar uma realidade muito dura, que é o que muitos estão chamando de providência divina, é, na verdade, responsabilidade política e estrutural que ninguém quer assumir. Então, assim, como Pedra é um soco no estômago, é uma obra que não dá para passar batida, porque ela te convida a sentir a dor dos personagens, refletir sobre as questões que levanta e, claro, nos provocar aquele sentimento de ação, de que nós precisamos fazer alguma coisa. Eu li esse livro aqui em cerca de uma hora e meia, mas eu fiquei com essa reflexão por semanas. Então, assim, não é um tipo de livro que você lê e no outro dia esquece, sabe? É um tipo de livro que te marca e que te provoca muito profundamente. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários quais foram as suas impressões. Se você ainda não leu, eu espero que esse vídeo tenha te incentivado a ler. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para poder acompanhar tudo que eu vier a postar. Até a próxima, pessoal!